Já respondi isso muitas vezes. E lá no caiofab.net isso está respondido em pregações minhas. Já preguei sobre isso diversas vezes. A última vez não faz tanto tempo, acho que foi aqui mesmo, numa reunião de domingo aqui em casa. Está gravada dentro do On Demand, ou lá no caiofabvideos.com. Tem tudo isso aí, tem uma quantidade enorme de coisas. E eu não poderia ser extensivo nessa resposta. Ela tem uma determinada complexidade. Mas para simplificar, é isso mesmo que Jesus disse. Ele falou isso aí, né? É isso mesmo. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. E outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E é isso mesmo. Quando a gente fica pensando que quem disse isso foi ele, e a garantia que ele deu de que tal coisa poderia acontecer e ser possível, é porque ele iria para junto do Pai, significando isto no contexto ali do Evangelho de João, ir para junto do Pai, cumprir aquele papel de eu rogarei, eu intercederei. Ou às vezes ele chega a dizer, eu não digo que eu mesmo pedirei, porque o próprio Pai vos ama. Então, quando Jesus disse aquilo, o que ele estava dizendo de fato era aquilo. Aí você diz, então aonde estão essas obras? Eu já faço outra pergunta. Aonde estão os que de fato creem? Porque ele disse, aquele que crê em mim. Isso não me leva a mim, Caio, a fazer pergunta pelas obras. Teria falhado? Não. Eu me questiono. E o meu questionamento é, eu creio? Eu encontro muito pouca gente que crê. Mesmo que crê. Crê. Gente que crê. O pessoal tem medo de morrer, meu amigo. O cara não confia que Deus o ama. A dificuldade para você fazer uma pessoa crer que Deus a ama. É um básico. O Evangelho, eles não sabem, não conhecem, não leem, não vivem. Crer, para a maioria, é levantar a mão e pertencer a um grupo religioso. Aí o cara pensa que isso é crer em Jesus. Crer em Jesus é comer a carne, é beber o sangue, é me fazer um com ele, é dar razão a ele de maneira absoluta e sempre. Eu vi algumas poucas pessoas crerem sem nervosismo, porque o que a maioria ali chama de que homem de fé, não. 90% é apenas gente histriônica, gente escrachada, gente totalmente tomada por um espírito nervoso, histérico. Aí eles dizem, que pessoa de fé, só porque grita, treme. Quanto mais grita, menos crê. Quanto mais treme, menos crê. Porque aquilo ali é emoção, para ver se vira uma gaita de fole e sobe assim, ó. É tentativa de subir com as próprias asas da emoção, do grito, do desespero, mas não é fé. Quanto mais repete pedindo, menos fé. A fé, ela sabe que toma posse, porque quem falou é fiel. Não é por causa de mim, é por causa dele. É porque ele é fiel que eu não duvido. A minha fé se torna fé, não quando eu digo eu quero ter fé, mas quando no meu coração eu digo ele é fiel. Aí a fé começa a surgir dentro de mim. Eu posso descansar nele. Suas promessas são imutáveis.
Seus dons são irrevogáveis. Sua graça é soberana, não tem discussão nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. E eu descanso. Pouca gente eu vi viver nessa condição de descanso. Gente para quem o viver de fato era Cristo e o morrer era lucro. E que viviam isso em serenidade, em pacificação. E na minha experiência humana, o indivíduo mais chocantemente próximo disso que eu já encontrei foi meu pai, com quem eu convivi. Nunca encontrei ninguém que confiasse mais, que descansasse mais, que se abalasse menos do que ele com tudo, que se recuperasse de tudo com pacificação. E quando você chegava e contava a pior coisa a ele, ele dizia: meu filho, está na presença do Senhor da glória, confiemos. E ele falava baixinho e os céus tremiam. E ele só dizia: socorro, Pai. E miríades chegavam. Você vê o exemplo do velhinho. Aquela foi uma situação de um poder do tipo, falando eles caíram. 4 meses antes de morrer, cego, velho, de muleta e bengala. Aqueles homens entram na casa dele armados até aos dentes. Quando ele percebeu o que era, tomando a papinha dele, se levantou e deu aquele brado: retirem-se da minha casa, a minha vida ninguém a tira de mim, pelo contrário eu a dou, e não é para vocês que eu estou entregando. Retirem-se da minha casa em nome de Jesus. E os 3 saíram se atropelando, homens adultos de 30 anos, 28, armados, armas automáticas. Saíram se ralando, foram presos na esquina porque o arraial se confundiu, eles saíram se atropelando. É uma coisa poderosa. Sobretudo as obras que eu faço e outras maiores fará. Tem a ver também com a condição do indivíduo que faz. Quem está fazendo não é aquele nascido de Maria, nascido sem pecado, embora nascido sob a lei e em condição humana. Não, quem está fazendo essas obras grandiosas é um ser verminoso como eu. O que torna isso extremamente mais espetaculoso. Sou eu da minha relatividade, crendo. E tanto mais quanto eu creia, mais isso acontecerá. A questão, meu amigo, não é porque não está acontecendo. A questão é que não está acontecendo, é porque você não crê. É porque a gente não crê. E crer não é endoidecer como pentecostais e sair procurando enterro, como havia na década de 60 e 70. As pessoas morriam e a pentecostada toda e os renovados tentaram me envolver nisso umas 2 ou 3 vezes. Eles saíam procurando enterro. Vamos orar que o Senhor vai levantar dos mortos. Eita, Caião. Aí ficavam lá em volta da sepultura: levanta, levanta. Como não levantava, eles botavam a culpa nos membros da família que não tinham crido. Estão procurando Lázaro. Lázaro. Ficavam aí. Caça Lázaro. Lazarus Buster. Lazarus Buster. Procurando Lázaro, mas ficavam com Lázaro podre. Lázaro não ressuscitava. O próprio ato de sair procurando Lázaro já não é um ato de fé. Já é carne. Já é palhaçada, carnal. É jabá pura. Já perdeu. Não, nós vamos ressuscitar. Então, meu querido, antes eles de tiveram aproveitamento, Caio? Nenhum, né? Nunca, nenhum. Zero. Todos. Teve uma moda na década de 60 e 70, os caça-Lázaros. E ninguém... Eu vi foi muita gente perder a fé. Porque eles confundem nervosismo com fé. Aí iam lá para fazer essas demonstrações, era mais para eles mesmos. Se Deus é Deus, ele vai levantar esse cara para me provar que ele é quem ele é. Aí já dançou. Já foi lá na aposta. Já falou, Deus não é fiel. Não é fiel. Então, meu querido, não tenha fé na terra. Foi o que Jesus disse. Tanto mais quando se aproxime o dia dessa volta dele, menos fé no planeta. Há uma diferenciação absurda entre
ter crença religiosa e ter fé, segundo Jesus, fé segundo o Novo Testamento, fé segundo o ensino da nova aliança, que é essa entrega em confiança total. Essa fé que diz, eu tudo posso naquele que me fortalece. Sei um extremo, sei outro, posso viver em toda circunstância, não vou me abalar, eu confio, ele é fiel. Ainda que eu seja infiel, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Isso não tem nada a ver com crença religiosa. No mundo está cheio de crença religiosa, muito pouca fé. Como Jesus perguntou, porventura, quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? Quem é que você acha que tem fé? Muito pouca gente, minha gente. E aí? Fé é manter-se em Deus. Em descanso, né? Em Deus, pacificado em Deus. Manter-se. E dizer, eu sei que aconteça o que acontecer, não há lugar mais seguro para o meu ser do que no descanso da fidelidade de Deus. E não se mexer interiormente dessa convicção. Aí, meu amigo, esse tem anjos em volta, esse faz proezas, esse, em razão de um suspiro desse, às vezes o mundo muda do outro lado da terra. Às vezes uma pessoa desse tipo está assistindo um fato na televisão e olha com aquela angústia intercessória e diz, ó Senhor, e ora. E nunca vai saber, só na eternidade, que aquela oração teve um efeito poderoso, como se raios, relâmpagos e terremotos acontecessem naquele lugar, virando um cenário que nem lá entenderam, nem ele aqui ficou sabendo, porque é para que ninguém se glorie. Para que ninguém se glorie. Para que ninguém se glorie. Fantástico. Não é? Não é para que ninguém se glorie. Um dia na eternidade a gente vai saber as coisas grandiosas que aconteceram. E se não souber, tá tudo bem. Na eternidade todos saberemos. Todos saberemos, né? É. Claro. Agora aqui eu não fico procurando coisa nenhuma assim. O glorioso aqui é andar em paz. Lindo, lindo. O glorioso é ficar num lugar de inabalabilidade cada vez maior no coração. É poder não saber mais distinguir entre morte e vida. Isso é andar em fé. Tudo é vosso, e vós de Cristo, Cristo de Deus. Seja a vida, seja a morte, sejam as coisas do presente, sejam as do porvir. Tudo está resolvido. Um homem de fé é aquele que diz, o mundo acabou. O mundo acabou. É. E para o mundo nisso. Que eu quero descer. Aí também tem o seguinte, que ninguém cobra mais nada de quem diz, eu já morri. E o mundo acabou. Esse é o único cara livre transitando no planeta. Esse para quem o mundo acabou. E esse que está morto. Esse anda livrão. Livre. Uma soberania de fé no coração. Vamos lá. É muito bom isso, ouvir essas coisas. É bom, menino. Ai, ai.